Dá uma olhada nesses dois sites aqui. Um parece confiável, profissional, e o outro nem tanto. Mas por quê? O que faz um site parecer profissional? Note que eu usei a palavra parecer, porque na verdade tudo é uma questão de percepção. E a percepção está relacionada com a forma como os elementos são organizados nesse design dessa página. E é aqui que muita gente erra. É muito comum ver sites como esse aqui, por exemplo, com excesso de informação, com elementos desalinhados, visual confuso. E o problema é que esse tipo de site afasta clientes antes mesmo desses clientes verem a sua oferta, antes de conhecerem o seu produto ou o seu serviço. E aí você pode achar que já está tudo certo, o site já está online lá, as pessoas estão acessando, mesmo ele estando ruim ou não, pelo menos o site está online. Só que na verdade, se esse site estiver ruim, ele pode estar afastando clientes de você. Um site profissional, ele não precisa ser cheio de efeitos, de animação, com imagens editadas ao extremo, com manipulação de imagem, não precisa disso. Tem que ter um equilíbrio. O site ele pode ser simples e ainda assim passar credibilidade e profissionalismo. Tudo depende das escolhas que você toma na hora de criar esse site. E é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui no vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 fatores que fazem um site parecer mais profissional. E esses fatores não dependem de uma ferramenta. Não importa qual é a ferramenta, a plataforma que você está utilizando. Esses fatores dependem das suas escolhas. E por isso é importante você entender cada uma delas para você conseguir tomar as melhores decisões na hora de criar o seu site. E eu vou te explicar cada um desses fatores com exemplos práticos para que você consiga entender e consiga aplicar no seu próprio site. O primeiro ponto super importante é a escolha de imagens. A qualidade das imagens que você vai escolher para o seu site é muito importante para que esse site realmente fique bonito. Isso pode parecer óbvio, mas eu já peguei vários projetos que as imagens do cliente não estavam tão boas assim e isso impactou o resultado final daquele site. Mesmo a gente trabalhando no design, mesmo organizando os elementos, mesmo editando aquelas fotos, mesmo assim, isso impactou o resultado final do site. Tem horas que a gente não consegue salvar uma imagem, e isso impacta no visual do site como um todo. E aí, nesses casos, o site ele até fica interessante, mas ele poderia ficar ainda melhor se a gente tivesse imagens com uma qualidade maior. Mesmo o site sendo bom em outros aspectos, como texto, organização e esse tipo de coisa, quando as imagens elas têm uma qualidade ruim, isso pode trazer o visual de amadorismo. Pode fazer com que a pessoa perca interesse no seu site e acabe saindo dele sem ver as informações que estão ali. Então é muito importante tomar cuidado com a qualidade dessas imagens. E aqui eu não estou me referindo só à nitidez da imagem, tá? Porque esse é o básico. A gente não deve colocar uma imagem pixelada no nosso site, desfocada, embaçada, achatada, nada disso. Que com certeza isso vai prejudicar o visual das imagens. Isso é o básico. Você tem que ter imagens ali nítidas, imagens com o tamanho correto e recortadas ali do jeito certo para colocar no site, esse é o básico. Mas o que eu quero dar um foco maior aqui é como aquela foto foi tirada, que isso é uma questão mais de detalhe, que poucas pessoas falam sobre isso aqui na internet. Mas a forma como a foto ela é tirada também impacta na qualidade dela. Porque dependendo do ângulo que aquela foto foi tirada, a gente não consegue aproveitar muito bem no site. E isso também pode passar um visual de amadorismo. E essa questão não está só relacionada com a câmera que foi usada para tirar aquela foto. Porque você pode ter uma câmera muito boa, mas mesmo assim tirar uma foto ruim. Inclusive, você pode até tirar fotos muito boas utilizando o celular. Tem muitos celulares que têm uma câmera muito boa. O ponto aqui é você tomar cuidado com a forma como aquela imagem ela vai ser tirada para você conseguir aproveitar essa imagem no site. Vale comentar também que muitas vezes a gente não consegue colocar no site uma foto que a gente colocaria no Instagram. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então tem um jeito certo, tem um ângulo certo que você vai conseguir aproveitar mais aquela imagem. Você pode até tentar tirar as fotos por conta própria, mas é ainda mais bacana se você puder contratar um fotógrafo, um profissional para tirar essas fotos para você. A qualidade das imagens vai ser maior e isso vai ajudar o seu site a ficar mais bonito e mais profissional. E se você não quiser utilizar as suas próprias imagens, você pode acessar sites como Freepik, Pexels, Unsplash, iStock, vou deixar o nome aqui na descrição, que são sites de bancos de imagens gratuitos, também tem o plano pago deles, onde você consegue acessar essas plataformas e baixar as imagens para você utilizar para fins comerciais mesmo. Então você pode utilizar no seu site sem problema nenhum. E são imagens de alta qualidade, tiradas por profissionais, e aí você garante essa qualidade nas fotos do seu site. Então super recomendo se você não quiser utilizar as suas próprias fotos. Mas aqui também vai um ponto importante, um cuidado que você tem que ter. Não adianta você ter um monte de foto bonita se você não vai colocar no seu site do jeito certo. Esse aqui também é um cuidado que a gente tem aqui na equipe, que é de valorizar a foto na hora de colocar no site. Porque olha só, dá uma olhada aqui nesse exemplo. Dá uma olhada nesse site aqui. Esse aqui é um site que eu criei especialmente para esse vídeo, tá? Ele é um site fictício, mas apesar de ser fictício, ele é inspirado em alguns sites que eu vi aqui na internet
sites que realmente existem e que não estavam com uma estrutura, um design tão bacana. Então tentei reproduzir aqui só para te mostrar esse exemplo aqui. E nós temos esse site que é bem simples, temos essa imagem que é uma imagem nítida, é uma imagem bonita, poderia ser aproveitada de uma forma melhor, e o jeito que foi colocado aqui faz com que a gente tenha a sensação de que a imagem foi jogada. A imagem está apenas voando aqui no meio do site e não está trazendo a imagem que deveria passar, que é de profissionalismo, credibilidade, que um advogado precisa, por exemplo. Então, apesar da imagem ser bonita, ela não foi aproveitada aqui do jeito certo. E eu já vi isso acontecer em vários sites. Ponto importante aqui, tá? Nesse caso, a imagem não é a única coisa ruim nessa seção. Os textos também estão péssimos pela forma como estão organizados. E eu deixei assim de propósito, porque tem alguns sites que seguem essa estrutura aqui que é bem simples e que não valoriza muitas informações que estão sendo colocadas aqui no site. Então, quis trazer esse exemplo só para você entender como que a organização dos detalhes, dos elementos, impacta tanto na qualidade visual do site. Segundo ponto, escolha de cores. Escolher cores pode parecer algo simples, mas não é. Mas aqui eu vou te passar algumas dicas de como você pode fazer isso para aplicar no seu site. Eu vou tentar não ser muito técnica aqui, mas é muito importante você entender isso. Porque as cores vão impactar em tudo no seu site. As cores não só servem para você transmitir uma mensagem, mas também servem para você capturar a atenção das pessoas e direcionar essa atenção para lugares específicos. E além disso, elas também servem para você deixar o design mais harmonioso. Esse é um dos ingredientes principais para você ter um site bonito. E aqui você tem que se preocupar com duas coisas. A primeira é quais as cores que você vai usar. A segunda é como você vai aplicar essas cores no seu site. Vamos falar primeiro sobre escolha de cores. É muito comum a gente ver por aí as pessoas falando sobre psicologia das cores, significado das cores. Esse conceito ele é importante, tem até algumas tabelas que você pode ver, alguns infográficos que mostram ali o significado de cada uma das cores. Isso é importante, mas tem alguns detalhes que você precisa entender para você conseguir aplicar isso na prática. Não adianta você pegar a lista de significado das cores, pegar lá o azul, que transmite confiança e profissionalismo, colocar no seu site de qualquer jeito e esperar que isso funcione. Não é assim que funciona. A cor isolada não faz muita coisa. O que realmente faz diferença é você pegar essa cor e combinar com outras cores e com outros elementos. É só assim que você consegue transmitir uma mensagem ou transmitir uma emoção específica para quem está acessando o seu site. Vamos usar o azul como exemplo. Você pode pegar o azul isolado e ele não vai fazer nada, mas se você pega tons claros de azul combinado com o branco, você pode estimular a percepção de leveza, confiança. Se você pega tons escuros de azul, você pode estimular uma imagem mais profissional, a percepção de profissionalismo, de credibilidade, de confiança também. Por isso que é muito comum a gente ver o azul sendo usado em escritórios de advocacia, escritório de contabilidade, ou até mesmo na área médica, porque estimula confiança, estimula profissionalismo, credibilidade, então é uma cor muito boa para usar nessas áreas. E a gente pode utilizar outros exemplos, como laranja. Laranja combinado com alguns elementos pode estimular energia, algo agitado. Com outras combinações, pode estimular algo alegre, algo divertido, e com outras combinações pode estimular algo criativo, algo inovador. Essa é uma cor muito utilizada, por exemplo, em agências de marketing, ou em outras áreas também, tá? Não existe uma regra de quais cores você deve utilizar em cada área. O ponto aqui é você entender qual é a mensagem que você quer passar com a sua marca, com o seu site, e escolher a cor com base nisso. E se você tiver uma marca criada por um designer, fica ainda mais fácil, que provavelmente ele vai te passar um guia de cores que você vai poder seguir e utilizar nos seus materiais de divulgação, incluindo o seu site. E se você ainda não tem uma marca e está definindo ainda as cores, você pode dar uma olhada em alguns sites que são geradores de paletas de cores, como por exemplo Colors. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse site é muito bacana, eu uso muito aqui no canal, que lá você consegue acessar as paletas disponíveis, pré-configuradas, e aí você pode navegar pelo padrão de cores ali e escolher uma paleta que combine com a sua marca e que você acha interessante para utilizar no seu site. Olha só, já te passei um monte de informação aqui, mas fica comigo até o final, que lá no final eu vou te mostrar como que você organiza os elementos do seu site de uma forma que o seu site vai ficar mais bonito e vai te ajudar a vender mais. Então fica comigo até o final para pegar todas essas dicas. Mas mais importante do que você escolher as cores é você saber colocar essas cores do jeito certo no site. E é isso que eu quero te mostrar aqui nessa parte do vídeo. Olha só esse site aqui. Esse aqui é um outro exemplo de site. Eu criei esse site com base em outros sites que eu vi aqui na internet.
internet, mas esse aqui é um exemplo fictício, só que inspirado em casos reais, né? Então, qual é o maior problema que nós temos aqui nessa parte inicial do site? Vamos imaginar que esse escritório de advocacia queria passar essa imagem de profissionalismo, credibilidade, confiança, esse tipo de mensagem que um escritório de advocacia deve passar. E aí vamos imaginar que esse escritório escolheu a cor azul para colocar aqui no site para passar essa mensagem de confiança, de profissionalismo, só que a forma como foi colocada aqui no site não tá legal. Acaba criando esse aspecto bagunçado, porque todos os elementos estão entrando em conflito entre si. Vale comentar que não tem a necessidade de a gente colocar o menu dessa forma, colorido, e eu vejo isso acontecendo em muitos sites. O menu muito grande, colorido, praticamente chamando toda a atenção do site para o menu. E não tem a necessidade disso, porque o menu ele é um elemento adicional, ele serve apenas para a navegação do site. Ele não precisa estar tão destacado assim. E também não faz sentido colorir o texto dessa forma. A gente pode colorir textos, tá? Vou te mostrar daqui a pouco um exemplo de como você faz isso. Mas do jeito que foi colocado aqui, não tá legal. Dá até pra gente imaginar a intenção da pessoa, de destacar informações. Vou colorir aqui o texto para destacar essas palavras aqui e o escritório de advocacia. Mas da forma como foi colocado aqui, acaba que você destaca as duas frases, mas não destaca nada ao mesmo tempo. As informações acabam entrando em conflito. E esse aqui é um perfeito exemplo de como você não deve aplicar as cores no site. E aí você pode até pensar, poxa, mas o azul realmente ele não combina com laranja, não combina com amarelo. Na verdade, essas três cores elas são complementares entre si, então elas podem ser usadas juntas. Olha só aqui no gráfico, ó. Nós temos aqui o azul e ele combina com o amarelo, combina com o laranja. Então faz parte da paleta. É possível você criar uma paleta de cores utilizando essas três cores. Só que o maior problema aqui nesse exemplo é como essas cores foram aplicadas. E aí a gente acaba criando essa bagunça visual. E só para reforçar aqui, eu comentei no início que uma das principais funções das cores, é você direcionar a atenção das pessoas. Você tem que prestar muita atenção nisso, tá? Porque isso permite com que você crie o destaque naquelas informações que você acha importante, que você quer destacar no site. Como, por exemplo, uma palavra-chave ali que vai explicar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, ou uma chamada para ação. Você pode usar as cores para destacar elementos importantes no seu site. E aí você tem que tomar cuidado para não fazer isso aqui, porque quando você coloca várias cores desse jeito, você direciona a atenção das pessoas para vários lugares diferentes. E aí você cria esse aspecto bagunçado, de bagunça visual, que o usuário ele não sabe exatamente aonde ele deve olhar. Se ele vai olhar aqui para o menu que está colorido, se ele vai olhar para essa parte aqui, se ele vai olhar para essa outra parte aqui, ou se ele vai olhar para um dos botões que estão com a mesma cor, uma cor forte, e que é bem parecida com essa cor aqui de cima. Então você acaba criando vários pontos de atenção e ao mesmo tempo você acaba não destacando nenhuma informação. E eu já vou te passar uma dica de como você organiza essas cores, tá? Vou te passar aqui um passo a passo para você evitar esse tipo de problema. Mas agora eu quero te mostrar esse outro exemplo aqui, para você entender como que as cores elas podem ser combinadas juntas. Veja que aqui nós temos uma imagem bem simples aqui no fundo, é uma imagem com pouca edição, só tem algumas edições aqui de desfoque, mas o foco principal dessa parte aqui do site são as cores. Nós temos uma cor escura no fundo, um azul, com as informações de destaque aqui em amarelo, que a gente poderia até destacar outras informações aqui nessa parte do site. Só que tendo esse cuidado com o equilíbrio, né? Você tem que cuidar para não exagerar muito. Eu poderia, por exemplo, colocar o amarelo no botão, o amarelo aqui em cima, o amarelo na logo, o amarelo em outros elementos aqui, só que isso começa a deixar o aspecto do site bagunçado. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Escolher quais são os elementos que você quer destacar e usar as cores para isso. Não para ficar enfeitando o site com várias informações, mas para você direcionar a atenção das pessoas para o lugar específico que você quer, para a mensagem que você quer passar. E vale comentar que esse exemplo aqui ele não é bonito só por causa das cores, mas também por causa da organização dos elementos e por causa da imagem de fundo. A gente já falou sobre a imagem aqui, mas a imagem aqui também foi bem escolhida e por isso que ela consegue complementar os outros elementos dessa seção e passar essa percepção de profissionalismo, de credibilidade, de confiança. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a organização dos elementos, que também é muito importante para você conseguir fazer isso. Então você pode utilizar a combinação de cores que você quiser no seu site, mas a forma como você vai colocar essas cores no site é que vão definir se você vai conseguir transmitir a mensagem do jeito certo ou não. E aqui vai uma dica, um passo a passo, para você sempre acertar na hora de aplicar as cores no seu site. Tem várias formas de você fazer isso, tá? Várias estratégias,
Tem todo um estudo por trás disso, de como você aplica as cores em uma peça de design, mas eu vou te mostrar aqui um jeito prático e bem legal para quem vai criar o próprio site ou para quem é iniciante na área. Vou te mostrar aqui uma forma fácil de combinar essas cores e você vai fazer o seguinte: você vai pegar 3 ou 4 cores para usar no seu site, não mais do que isso, tá? Porque senão você pode se confundir. Você vai pegar aqui uma cor escura, um preto puxado aqui para um azul escuro, não um preto absoluto, tá? Não gosto muito de utilizar preto absoluto. Se você quiser, você pode usar, mas eu recomendaria aqui um preto azulado aqui num tom escuro de azul. A segunda cor que você vai pegar é uma cor clara. Você pode usar o branco absoluto ou você pode utilizar um branco aqui azulado ou acinzentado. Eu gosto de utilizar essas variações aqui do branco, que aí fica com um aspecto bem legal. Então você vai pegar essa segunda cor, que é uma cor clara. E a terceira cor vai ser a sua cor principal, vai ser a cor que você vai utilizar em detalhes do site, em botões, em outros elementos que você tem ali na sua página. E essa cor, ela meio que vai representar a sua marca. Você pode utilizar aqui um azul, pode utilizar aqui um laranja, um vermelho, enfim. Você vai utilizar uma cor aqui que ela represente a sua marca. Recomendo que seja uma cor aqui não tão próxima aqui do branco e nem tão próxima aqui do tom escuro, né, de preto. Recomendo que você utilize uma cor aqui que realmente possa ser aproveitada como uma cor de destaque. E a próxima cor é uma cor complementar. Essa é uma cor opcional, tá? Às vezes não é interessante você utilizar ela. Essa cor ela vai ser usada para destacar alguns elementos de textos e alguns itens. É legal você definir ela para você ter aqui a sua paleta definida, mas saiba que às vezes é interessante você utilizar apenas essas 3 cores, tá? Como que a gente define a cor complementar? A cor complementar, ela tem que combinar com a cor principal que você escolheu. Para quem não é da área, pode parecer complicado, mas você pode entrar nesse site aqui, por exemplo, que é o Adobe Color, e aqui você pode vir aqui na lateral e escolher aqui a opção de complementar. Aqui você vai pegar a cor que você escolheu como principal. Deixa eu pegar aqui o código da minha cor. Aqui nós temos a minha cor principal e aqui nós temos a cor complementar a ela. E eu posso usar esse amarelo aqui como a minha cor complementar. Então eu posso copiar esse amarelo aqui e colocar bem aqui. E aí temos a nossa paleta definida. São essas cores que a gente vai utilizar no nosso site. Então essa é a nossa paleta de cores. E como que a gente aplica isso na prática? Trouxe esses 2 exemplos aqui. E essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você deve definir se você vai utilizar o seu site com fundo claro ou fundo escuro, porque a forma como a gente coloca as cores aqui vai depender disso. Se o seu site tem fundo escuro, por exemplo, os elementos que a gente vai colocar aqui no site devem ser com cores claras e vice-versa. Você sempre deve buscar esse contraste para você facilitar a leitura das informações. E aí como que a gente aplica as outras cores? Deixa eu te mostrar aqui, ó, inclusive. Então, por exemplo, aqui nós temos esse modelo de site aqui. E esse fundo vai ser com essa cor escura que a gente definiu, certo? Se você quiser, você pode trazer um tom aqui um pouquinho mais claro, só para criar esse efeito aqui. Mas a gente está utilizando a cor escura para colocar aqui no fundo. E no caso da cor clara, a mesma coisa. A gente vai pegar aqui e vamos utilizar a cor clara aqui no fundo. E aí, como que a gente aplica as outras cores? Vamos aplicar agora a cor principal aqui, que é o azul, que seria a cor da marca nesse exemplo. Eu recomendo que você utilize a cor principal em elementos específicos e especialmente nos botões e em ícones que a gente utiliza aqui no decorrer do site, até mesmo na coloração das imagens que você vai escolher para colocar aqui no site. Então, seguindo esse exemplo, a gente poderia aplicar o azul dessa forma aqui e veja que já fica bem interessante essa combinação com a cor escura e com o destaque aqui, com a cor de destaque que a gente definiu. Agora a gente vai aplicar esse amarelo aqui, e esse amarelo a gente pode aplicar para destacar algumas partes do texto, só para dar um toque aqui com uma outra cor. Então olha só, a gente pode vir aqui e modificar essa cor aqui, e aí veja como fica bem interessante. O site ele fica organizado, ele fica com um visual bem equilibrado. Nós temos aqui a cor, aqui no destaque dos botões e nos ícones, e nós temos o destaque dos textos. E isso aqui é bem interessante porque a gente direciona o olhar da pessoa para essas informações aqui e também direcionamos para o botão e para as outras informações aqui dos ícones, dos tópicos, né, que seriam aqui dos serviços. Então você pode aplicar dessa forma que eu recomendaria que você fizesse isso. Aqui você tem que tomar um cuidado, porque quando a gente utiliza um fundo claro, a gente não pode utilizar cores claras também. E isso é um problema quando a gente tem uma paleta como essa, com uma cor complementar clara como o amarelo.
não daria para utilizar esse amarelo aqui. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente pegar esse texto aqui e colocar ele amarelo, veja como fica bem complicado para ler. A gente não pode fazer isso no site, porque acaba prejudicando a leitura e isso acaba prejudicando as conversões desse site. Então a gente tem que trabalhar as cores de uma outra forma. Aqui eu recomendo que você faça o seguinte: não utilize o amarelo, utilize apenas essas 3 cores aqui. E aí, o destaque ele pode ser feito de outra forma. Aqui a gente pode manter o destaque nos botões e aqui nos ícones, então a gente pode alterar aqui, certo? E se você quiser destacar os textos, você pode fazer da seguinte forma. Você pode pegar aqui, ó, colocar a mesma cor de destaque e trazer um pouquinho aqui para um tom mais claro. Não exagerando muito, né, senão vai prejudicar a leitura, mas trazendo aqui um pouquinho mais claro, que aí você mantém o mesmo padrão aqui do azul e deixa um pouquinho mais claro, que também vai trazer um toque bem legal para o site. Então fica essa recomendação para você. Desse jeito fica super fácil para você aplicar as cores no seu site. E se ficar confuso para você, utilize apenas 3 cores. Uma no tom escuro, uma no tom claro e uma cor de destaque para você utilizar em alguns elementos. E como um bônus, deixa eu te mostrar como você poderia adicionar uma imagem aqui, respeitando o contraste com as cores. Então a gente pode colocar essa área aqui da imagem, pegar aqui essa imagem, e aqui a gente tem que tomar cuidado justamente com isso, ó, com a facilidade de leitura. Isso aqui não pode acontecer, a imagem não pode interferir nos textos do site. Então aqui a gente tem que diminuir a opacidade dessa imagem. Tem que fazer dessa forma, e aqui a gente aumenta um pouquinho o contraste, diminui a saturação e a gente consegue um resultado bem bacana. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode fazer essa mesma configuração em qualquer outra ferramenta de criação de sites. Isso aqui é só para te mostrar na prática como que você poderia adicionar uma imagem. E você pode seguir essa mesma ideia com um fundo claro, só colocando a imagem aqui e reduzindo a opacidade da imagem e tomando esse cuidado com a legibilidade dos textos aqui do site. Dessa forma a gente trabalha as cores e as imagens aqui no site, mas você tem que observar que o site ele também está bonito por conta da organização. A gente consegue perceber essa diferença entre esse site aqui e esse outro aqui que eu tinha te mostrado. Veja a diferença desse site aqui. Não só em termos de visual, mas também de organização. Veja que aqui a gente tem imagens soltas, textos soltos. Não temos um título aqui definido, não temos um padrão aqui de informação definido no site. É como se as informações estivessem jogadas aqui nas seções, só ocupando espaço aqui na página. E isso aqui não é bom. O site ele deve ser organizado, não só por questões estéticas, mas também por questões estratégicas, para que o site realmente converta e traga resultados para a sua empresa. E é isso que eu quero te mostrar agora. Então a gente vai para o próximo elemento que faz um site parecer mais profissional, que é a organização dos elementos. Tá gostando do conteúdo até aqui? Deixa um like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdos aqui no YouTube. A organização do site envolve muitas coisas, mas para facilitar, vamos falar sobre a organização de elementos e a organização estratégica de conteúdos. Saiba que esse pode ser o motivo do seu site não estar vendendo nada, e esse pode ser o motivo de você criar um site e acabar não vendendo nada também, porque um site mal organizado não é coerente e ele não entrega as informações que as pessoas precisam. Falando da parte visual, é muito importante o site ter um padrão de organização. Isso pode parecer algo estético, algo bobo, mas isso não só faz o site parecer profissional, mas facilita a leitura das pessoas. Como, por exemplo, todas as seções terem um título no mesmo tamanho, todas as seções terem um pequeno texto de descrição. Se uma seção é assim, é interessante que as outras também sigam esse padrão. Você pode até variar, mas é interessante você seguir o mesmo padrão visual, porque senão fica estranho. A pessoa acaba se perdendo no meio do conteúdo. Ela pode chegar ali no seu site, rolar a página para ver as informações, e aí tem uma seção com um título solto, tem uma outra seção com uma imagem no meio do site, sem nada escrito, tem uma outra seção que tem 2 tópicos de assunto, e aí uma outra seção que tem uma imagem e o título em cima, então fica um pouco bagunçado. A organização é muito importante para você guiar o olhar das pessoas para as informações que você quer. Então aqui vai um checklist rápido para você organizar os elementos da sua página. Se você quer colocar uma imagem no site, não joga ela de qualquer jeito no meio do site, como nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu já vi muitos sites assim, não faça isso, não faz sentido fazer isso. Se você vai usar uma imagem, coloca a imagem no fundo daquela seção e coloca um texto por cima. Ou coloca a imagem numa lateral e o texto em outra, complementando aquela imagem. Outra dica aqui do checklist é você padronizar o estilo dos textos. Se esse é o seu primeiro site, utilize apenas uma fonte, tá? Para todos os textos do site, para os títulos
e para as descrições. E sempre padronize o tamanho dos textos. Para todos os títulos, utilize a mesma configuração, o mesmo tamanho. Para os textos de descrição, a mesma coisa, utilize o mesmo tamanho para eles. Os textos que aparecem no botão, utilize o mesmo tamanho para todos os botões. É só você manter o mesmo estilo de letras com a mesma configuração e repetir isso em todos os textos do seu site. Outro item desse checklist é você manter os botões com o mesmo padrão de configuração também. Todos os botões com o mesmo tamanho, todos os botões com a mesma cor e o mesmo formato. Você pode utilizar botões com cores diferentes, com tamanhos diferentes, depende muito da intenção daquele botão, mas se você está muito no início e para não correr risco do seu site ficar bagunçado, siga essa dica, utilize o mesmo padrão de configuração para todos os botões do site. Com isso, você já vai ter uma boa organização dos elementos do site. Agora a gente vai falar sobre a parte estratégica, que é ainda mais importante. É muito comum ver por aí seções que foram colocadas no site só por colocar, ou que foram colocadas de qualquer jeito na página. Como esse site aqui, a gente entra aqui no site e do nada tem a imagem aqui solta no meio do site, e aqui do nada nós temos a próxima seção com a informação das unidades, para a pessoa clicar aqui, não informando mais nada, apenas informando as unidades. Veja que esse site aqui ele não tem muitas informações. Ele não tem aqui no início um título chamativo, uma proposta inicial, uma apresentação inicial, não tem nada aqui. Ele só tem a imagem e já entra aqui na seção das unidades, informando aqui as unidades dessa empresa. A seção está praticamente solta no meio do site. E uma coisa que você tem que entender é que todas as informações que a gente coloca no site, elas devem ter um motivo para estarem ali. Quer ver uma coisa? Olha só isso aqui. Esse aqui é o outro exemplo que eu já tinha te mostrado aqui no vídeo. E aqui nós temos essa primeira seção que apenas traz a mensagem de bem-vindo. Isso aqui, na verdade, é um desperdício de espaço, digamos assim. A seção inicial é a parte mais importante de todo o site. Você tem que entender isso. 100% das pessoas que vão chegar no site vão chegar aqui, nessa seção inicial. Essa é a seção que você tem que dedicar mais tempo, porque isso aqui vai definir, a seção inicial define se a pessoa vai continuar na sua página ou não. Então aqui você tem que colocar uma mensagem que faça com que a pessoa continue no site. E aí você desperdiça esse espaço colocando apenas um bem-vindo. Eu estou trazendo um exemplo aqui bem gritante, com um exemplo bem genérico assim, mas entenda que qualquer frase genérica que você colocar aqui nessa primeira parte do site vai estar prejudicando as suas vendas, não está ajudando você a vender mais, e você tem que tomar muito cuidado com isso. É muito comum a gente ver, por exemplo, frases como "estamos aqui para te ajudar", "porque você merece o melhor", "aqui você é especial", e esse tipo de coisa que é genérico, não acrescenta em nada sobre o seu trabalho e, na verdade, acaba desperdiçando espaço. Todas as informações do site devem ser muito bem pensadas, porque se você coloca um monte de informação aqui, especialmente no início, isso acaba enchendo o seu site, deixando o seu site cada vez mais extenso, com muita informação, e se essas informações forem desnecessárias, aumenta a chance das pessoas baterem o olho e perderem o interesse. Aí vamos imaginar que só lá no final que tem as informações realmente importantes sobre o seu negócio. Só que a pessoa não vai chegar até lá, porque ela já perdeu o interesse lá no início da página. As seções precisam ser colocadas de forma estratégica. Você deve colocar aqui no site tudo o que o seu cliente precisa saber para contratar de você. O site ele funciona como um vendedor e você vai adicionar aqui as informações como se fossem argumentos de vendas, como se fosse uma conversa, como você convenceria uma pessoa a contratar o seu serviço ou comprar o seu produto. São essas informações que você deve colocar no seu site. Você tem que entender os desejos, as objeções dessas pessoas para você colocar isso no site. E aí você vai fazer isso seguindo todas as dicas que eu te falei aqui no decorrer desse vídeo, cuidando das imagens para ilustrar aquelas informações, cuidando das cores para deixar esse site visualmente bonito e harmônico, cuidando da organização dos elementos, de textos, de botões, de imagens e cuidando para que o site tenha uma sequência coerente de informações, como se fosse argumentos de venda. Quer ver outros conteúdos sobre isso? Eu vou deixar um vídeo e uma playlist aqui na tela com mais informações sobre como você monta o seu site de forma estratégica para você vender mais. Nesses vídeos eu te mostro a estrutura perfeita de uma landing page, a estrutura perfeita de um site e elementos que devem aparecer no seu site que você deve cuidar para que você consiga vender mais na sua empresa. Então dá uma olhada nesses vídeos para você continuar acompanhando os conteúdos aqui do canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.